Ok, então, pessoal, vamos para o nosso último conteúdo da disciplina de computação científica. Então, um bom dia a todos aí agora de forma oficial. Essa nossa última aula, ela vai trabalhar com o conceito de células, tá? Estrutura de células e estruturas de array. Nós já trabalhamos parcialmente isso quando a gente trabalhou num conceito de matrizes na aula passada. Inclusive, vocês tinham alguns exercícios em que eu fazia a mescla em vocês usarem matriz e usarem vetores. Mas até então, eu dizia para vocês, ou vocês fazem uma matriz de caracteres, ou vocês fazem uma matriz numérica, ou vocês fazem um vetor numérico, ou vocês fazem um vetor de strings, tá? De alfanuméricos. Na verdade, a gente tem a opção no MATLAB de fazer essa composição, e com esta composição, geralmente a gente resolve todo e qualquer problema envolvendo uma estrutura de dados. De novo, não é a ideia do MATLAB vocês trabalhar com estruturas complexas de dados sobre a ótica da programação clássica, como a gente conhece, como uma estrutura de arquivos ou uma estrutura de banco de dados. O MATLAB, basicamente, vocês vão utilizar uma estrutura de vetores e matrizes numéricas, porque ele se atém a esta parte de cálculo, mas mesmo assim é possível, sim, a gente usar essas estruturas e simular uma estrutura de um banco de dados, ou de uma estrutura hierárquica de arquivos. Como a gente faz isso, então? Mesclando, certo? Essa mescla, a gente deixa de ter os vetores, deixa de ter as matrizes propriamente ditas, como a gente conhece classicamente, e passa a ter células, tá? O cell, ou uma estrutura de array em que ele nos remete alguma coisa próxima a uma estrutura de dados semelhante a uma estrutura de arquivos, como a gente conhece da forma clássica, tá? Isso a gente vai abordar exatamente na aula de hoje. Vocês podem verificar que são poucas slides, são 10 slides, porque eu tenho que trabalhar somente dois conceitos e eles já estão remetidos ou a nossos sensores, ou a nossos vetores, ou ainda a nossa estrutura de matrizes. Pois bem, o que acontece é o que a gente estava comentando nessa parte introdutória. Quando você quer uma estrutura de dados heterogênea, o que é essa heterogeneidade? É que muitas vezes você gostaria de armazenar em uma mesma estrutura, vamos chamar em uma mesma tabela, mesclar dados de duas formas. Por exemplo, um alfanumérico, que seria o nome do aluno, exemplo clássico aqui, né? Que a gente sempre dá um exemplo clássico de uma sala de aula, em que vai conter alunos, um número X de notas, que nesse meu exemplo aqui são 3 notas, e obviamente a média dessas notas, que é uma média aritmética simples, soma as 3 notas e divide pelo número de notas, no caso 13, dá a média. Então, se vocês quiserem armazenar esta estrutura, até então, o que a gente fazia? A gente fez, inclusive, um exercício nesse sentido, em que vocês criavam um vetor de alunos, uma matriz, no caso aqui seriam 3 alunos, 3 por 3 de notas, em que vocês efetivamente armazenariam todas as notas de cada um dos alunos, qual a relação? O primeiro elemento do vetor aluno será a primeira linha da minha matriz 3 por 3 referente às notas, e eu poderia criar um terceiro elemento, que seria um vetor de médias indexado também pela posição. Primeira posição da médias refere-se ao primeiro aluno, que se refere à primeira linha da minha matriz de notas. Sem problema, e a gente resolvia efetivamente este caso usando 3 artifícios, ou melhor, 3 estruturas, 2 vetores e uma matriz. Sem nenhum problema, e a gente viu que a gente pode resolver. Mas o MATLAB tem uma estrutura de dados heterogêneos. Eu posso misturar tanto textos em números em uma mesma tabela, ou em uma mesma matriz no MATLAB. Como é feito isso? A gente vai ver exatamente no próximo slide. O próximo slide eu já fui direto, pessoal, para os comandos, tá certo? Primeiramente, a gente vai ver esses comandos dado o Command Windows, que não precisa utilizar, é opcional, mas sempre do possível eu mostro para vocês, porque eu já comentei, o MATLAB pode ser, e ele é, uma prancheta digital aqui, em que vocês podem fazer uma série de operações aqui na parte da prompt. Então, a gente mostra esses comandos, que às vezes complica até, em vez de descomplicar, mas para vocês saberem que existe essa possibilidade de trabalhar efetivamente na linha de comandos, e depois a gente inverte o processo, joga estes comandos a partir dos pontos M.
Você já deve ter observado que o ponto M nada mais é o que a gente chama na computação de um scriptzinho em que você tem esses vários comandos que você dá de forma isolada a partir de uma forma de lote, em que ele vai efetivamente, o MATLAB, interpretar linha após linhas dos nossos arquivos .m. Basicamente é isso. Existe sim alguma estrutura um pouco diferente, às vezes, o que você usa no Command Windows em relação ao que você utiliza no .m. Alguns pequenos nuances existem, tá? Então, primeiramente, para vocês entenderem a estrutura de cells, né, que seria a mistura de uma matriz com numéricos, vocês vão ver aqui entre colchetes, com alfanumérico, leia-se string, estão entre aspas, isso vocês já verificaram, tudo no MATLAB, quando você trabalha com alfanumérico, ele vai ser inserido entre aspas, vai ser comparado entre aspas. Aqui também já fica a dica, se vocês tiverem alguma comparação de campos específicos de alfanumérico, entre aspas, se não forem do mesmo tamanho, vocês têm que usar a função string copy, tá? String CMP, né? Não copy, de comparação de strings, tá? Que a gente já mencionou isso. Mas, beleza, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou retornando a esse meu exemplo, João, Maria e Zeus, vamos ver se eu mantive a mesma, João, Maria e Zeus, e suas respectivas notas aqui, sendo que são 3 notas, as 3 primeiras entradas, e a última uma média, completamente fictícia aqui, tá? Isso, eu acho que não teve aqui, até porque 90, 78, 35, eu acredito que não dá 67. Foi dado dados ao Léo aqui, tá certo? Vamos lá, então. Como eu faço isso? Vou fazer a famosa limpar a tela, limpar o meu ambiente. Pessoal, eu não estou, obviamente, vocês estão compartilhando, vendo a minha tela, eu não estou vendo o chat. Então, se em algum momento alguém tiver uma dúvida, como de costume, coloque no chat. Se não tem microfone, alguém que vê a mensagem me dá um toque. Sausen, vai lá para o chat, tá bom? Então, continuando aqui. Vamos criar uma estrutura do tipo tabela, em que ele vai refletir este último slide, em que eu vou entrar com 3 elementos. Primeiramente, a gente vai fazer através dos comandos. Vamos entrar com João, Maria, Zeus, 3 notas, e vamos jogar a média. Aparentemente, as médias são essas aqui, tá? Eu falei anteriormente que não eram, eu acredito que tenha sido a média. Pois bem, vou criar a tabela vai ser feita como, efetivamente aqui com chaves, abre aspas, o primeiro elemento, João, vou botar sem acento, fecha aspas, vírgula, o MATLAB é um pouco chato aqui, ó, tu dá o vírgula e tem que dar um espaçozinho, às vezes, para ela aparecer. A primeira nota deles é 80, separado por vírgula, a segunda nota 78, separado por vírgula, a terceira nota 67, separado por vírgula, entra com a média. Ah, mas como tu sabe isso, Sauzi? Eu sei isso porque a gente acabou de mostrar uma estrutura que mentalmente eu sei que a primeira coluna aqui vai ser o nome, um alfanumérico, por isso está entre aspas, 3 notas seguidas da última nota, que seria a média. 3 notas seguidas da última entrada, que seria a minha média, que é exatamente a 75. Então, vou botar aqui a 75. Ao final, eu coloco um ponto e vírgula para encerrar a primeira entrada da primeira linha da minha estrutura do tipo célula. Veja que eu não estou falando da minha matriz. Matriz se caracteriza por ser formada somente por números ou somente por caracteres. Era isso que eu estava falando conceitualmente no MATLAB. Quando você tem uma mistura, você tem uma heterogeneidade nos dados, a gente chama de cell, tá? O célula. Dou um Enter, quando eu dar esse ponto vírgula, ele vai me jogar para a linha de baixo sem me devolver a prompt. Ele está me pedindo a segunda entrada. E assim sucessivamente, tantas quanto forem as entradas, até ele encontrar efetivamente o fechar chaves. Abre chaves, começou o processo, fecha chaves, encerra o processo. Vou entrar com o segundo elemento. O segundo elemento é a Maria. Maria, fecha aspas, vírgula. A Maria tem 45,23,56,41,3. E ponto e vírgula para a próxima linha. Terceira linha, quem é? É o Zeus, o famoso Zeus. Aqui, fecha, vírgula, primeiro Zeus tirou 90, segunda nota 78, a terceira nota 35, e a média dele é 67,
3.6. E, finalmente, eu estou encerrando a minha entrada de dados, porque o problema me jogava 3, fecho aspas, fecho chaves. Como eu havia falado, defino o nome da minha célula, dou igual, abro e começo a entrada de dados. Quando se encerra a primeira linha, ponto e vírgula, encerra a segunda linha, ponto e vírgula, encerra a entrada de dados, chaves. Dou uma entrada, ele acabou de criar a estrutura do tipo, chamada nome, que é um array de células de 3 linhas com 5 colunas. 3 linhas com 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Alguns detalhes. Sempre o que está em aspas é um alfanumérico, sempre o que está aqui, efetivamente, em colchetes, é um numérico. Tá certo? Então, vocês já podem verificar. Como eu faço o acesso a esses dados? O acesso a esses dados, você simplesmente faz através dos ints, tal qual são uma matriz. Se você se lembra, em matriz, eu poderia fazer alguma coisa do acessar, por exemplo, segunda linha, primeira coluna, usando os parênteses. O que acontece aqui, se eu fizer isso, ele me devolve perfeitamente. Tabela 2.1, segunda linha, primeira coluna, vai devolver Maria. Se eu fizer, e os exemplos estão fazendo aqui através do colchetes, das chaves, desculpa, 2,1, ele faz exatamente a mesma coisa. Daí tu vai me perguntar, mas tanto faz? Não, tá? As famosas nuances do MATLAB. Se você quiser fazer só um display, você pode indexar tranquilamente uma célula através de parênteses. Se você quer fazer qualquer tipo de operação, você tem que usar as chaves, que é o que eu estou fazendo exatamente aqui embaixo no próximo exemplo. Daí tu vai dizer, mas então o que eu uso? Eu sugiro que quando vocês trabalhem com célula, assumam chaves que vocês não vão se complicar, tá certo? Infelizmente, aqui, ele aceita o MATLAB através dos dois, mas quando eu faço uma operação, e vamos limpar aqui, não vou limpar porque vocês estão verificando aqui a estrutura, vamos usar esse comando aqui, nova nota, uma nova variável aqui, underline nota, vai ser igual a tabela 2.2, segunda linha, segunda coluna, a primeira nota aqui da Maria, eu vou fazer ela mais 10 e vou atribuir a variável nova nota, que vai dar, obviamente, 55. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, a nova nota vai pegar a tabela, agora verifiquem ali, eu estou abrindo chaves, 2.2, fecha chaves, mais 10. E vocês vão verificar, como eu não botei ponto e vírgula aqui, ele atribuiu 55 à nova nota. No entanto, ele mantém 45 lá, pessoal, igual à nota da Maria, porque eu estou fazendo esta atribuição e jogando para uma nova variável, nova nota, tá? Agora, olha se eu fizesse da seguinte forma. Se eu usasse aqui, ao invés de chaves, usasse os parênteses, fizesse uma atribuição, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que é indefinido operando o operador mais aqui, ou a entrada desse argumento no tipo célula, para a entrada do documento desse tipo de célula. O MATLAB não aceita fazer operações em células, que é o caso aqui da tabela, usando parênteses. Então, minha sugestão, eu só mostrei para vocês para mostrar que, infelizmente, ele aceita para indexar, mas para fazer qualquer operação, necessariamente, quando a gente está trabalhando com células, vocês devem trabalhar com a questão dos colchetes. Tá certo? Chaves, pessoal, desculpa, eu tenho um problema crônico de chamar chaves e colchetes confundidos. Tá certo, pessoal? Outra coisa, para me indexar, vocês verificaram que eu fiz uma operação em que eu peguei a segunda linha, a segunda coluna, que seria a primeira nota da Maria, e fiz um incremento de 10. Mas eu joguei isso na nova nota, porque se vocês olharem aqui, a questão da tabela, indexar, tabela, abre chaves, 2.2, que seria justamente a segunda linha, a segunda coluna, que reflete a primeira nota da Maria, ela vai me devolver ainda os mesmos 45.
porque a operação que eu fiz foi para jogar numa outra variável, não para alterar o próprio conteúdo. Ah, eu quero alterar o próprio conteúdo? Substitui aqui por tabela 2,2 que vai funcionar. Tá certo, pessoal? Pois bem, esta aqui é a primeira parte que a gente viu, a parte de inserção, manipulação disso através de operações ou mesmo só acesso através dos índices dessa minha célula. Existe um comando que possivelmente vocês nunca vão usar, mas a gente sempre trabalha e passa para vocês, por quê? Porque o formato dele é esquisito, que é o CellDisp, tá? Que é o display de uma célula. Então, vocês estão acostumados a usar o DISP, né? Se vocês efetivamente aqui colocarem o DISP tabela, o que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar toda a tabela estruturada, como vocês já viram, como ele fazia com um vetor, como ele fazia com uma matriz. No entanto, se vocês quiserem saber efetivamente cada campo de forma individual, aqui, ó, como ele fez, usa o CellDisp. Eu, praticamente, não acho a menor utilidades e comando, mas efetivamente o MATLAB nos dá essa possibilidade em que ele vai relatar o quê? Vocês podem verificar, eu vou voltar aqui porque ele vai passar linha a linha, coluna a coluna, do 1, 1 até finalmente depois o 3, 5. Então, 1, 1 tem o Campo João, 2, 1 a Maria, etc e tal. Tá? Então, fica mais um comando aqui que vocês podem verificar todos os índices, todos os campos e todos os conteúdos do que tem na tabela, caso vocês queiram utilizar. Certo? Pois bem, vamos ao que interessa. O que nos interessa aqui nessa primeira parte? A gente mostrou para vocês como é feita a inserção na questão das células através da prompt de comando. Obviamente que você sabe que a gente não usa, deixa eu dar um clear out aqui, não utiliza isso no dia a dia a prompt. Vocês vão automatizar isso sempre através de um ponto .m, através do arquivo delotes, um arquivo de scriptzinho. Pois bem, eu deixei aqui já para vocês algum tempinho, porque vocês vão ter que fazer essa atividade aqui, ó, alterar esse código, e eu vou deixar esse código aqui. Infelizmente, vocês vão ter que digitar, até para vocês terem um pouquinho da questão da sintaxe, dos comandos. Eu introduzi aqui, apesar de a gente já ter trabalhado, eu sei que a gente usa pouco a questão do else if, só para mostrar uma questão como ele pode otimizar um pouquinho da lógica de vocês. É obrigatório usar o else if? Eu já disse que não. Mas a gente vai introduzir aqui um pouquinho, como vocês podem verificar, ele vai reduzir o tamanho do código, tá? Eu diria assim, ó, para muitos não soa, mas ele diminui a complexidade até do teu código. Alguns vão dizer, não, ao contrário, aumenta a complexidade, porque tem outro comando, tem uma outra linha de raciocínio. Sim, mas a implementação de um outro método de resolução que eu já vou mostrar para vocês. Sempre vocês vão ter que ter em mente que nós estamos trabalhando com este exemplo aqui, em que eu vou ter 3 entradas, ou N entradas, eu estou, obviamente, fazendo 3 entradas aqui para facilitar a questão de eu exemplificar e principalmente tratar com os dados. Mas eu estou trabalhando com 3 alunos de entrada, e esses alunos têm 3 notas e uma média. Ou esse contexto de toda a minha tabela tem 5 entradas. A primeira entrada é o nome dele, a última é média, e as do meio, as intermediárias, são as notas. Bom, então eu posso criar uma estrutura, um algoritmo que resolva dessa forma. Eu sei que a primeira entrada de dados, que seria a minha primeira coluna dessa matriz, é o nome. A última coluna dessa minha matriz, eu sei que é a média. Então, tem uma particularidade quando eu entrar efetivamente com o nome ou quando eu entrar com a média, que a média é alguma coisa calculada. Já as notas, simplesmente eu entro. Ah, mas o nome também é uma coisa que simplesmente você entra. Sim, mas eu tenho que tomar o cuidado que quando eu entro com o nome, ele é um caractere. Eu tenho que passar um parâmetro, que ele é um caractere. A gente sabe que o parâmetro para passar por um caractere no MATLAB, ou você trabalha ele entre aspas, ou você no input trabalha ele entre aspas com S, de string. Vocês recordam? A gente vai ver isso. Já nas outras 3 notas, é normal. Então, eu já estou estipulando aqui algum formato do meu algoritmo. Eu tenho que cuidar a primeira coluna e tenho que cuidar a 5ª coluna, de forma diferente ao que está entre o meio, que são as 3 notas. Com isto em mente, eu vou para a resolução do meu problema. Cria a célula. Deixa eu pegar aqui já o código que eu fiz o meu dever de casa.
e já deixei prontinho o código para vocês aqui. Deixa eu ver. Eu acho que aqui é só comentários, não precisa mais nada. Então até aqui eu consigo visualizar e vocês ficam com as letras garrafais. Na verdade, isso aqui está posto aqui, da mesma forma, tá? É um copia e cola, tá? Certo, pessoal? Vocês, infelizmente, vão ter que digitar. De forma proposital, eu já deixei aqui para vocês pegarem os slides, digitarem e se organizarem através da questão da intentação, aqui também, que eu falo que sempre é muito importante. O que eu quero dizer isso? Eu poderia diminuir um pouquinho, mas aqui o que acontece, pessoal? Antes de eu explicar o código, olha o que eu queria falar. O MATLAB me dá essas possibilidades, vocês já devem ter observado isso. Para quem não observou ainda, você tem como fechar e abrir um for, ou qualquer instrução, através desse menos e mais. Não sei se vocês já tinham notado isso, mas é possível sim, e daí tu fica com o programa mais enxuto para vocês entenderem. O que eu estou entendendo? Que existe um for maior, que vai variar 3 vezes, o meu i vai variar de 1 a 3, por quê? Motivos óbvios, vamos voltar para cá, ó, já que vocês não precisam olhar o código. Vai variar de 1 a 3 porque eu fiz um for para fazer as entradas das linhas da minha matriz. Quantos alunos são? 3. Então, o meu i vai variar de 1 a 3. Quantos são as entradas depois em cada uma das linhas? 1, 2, 3, 4 e a própria linha de nomes, desculpa, a própria coluna de nomes. Então, são 5. Eu estou trabalhando com 2 fors. Então, eu paro na primeira linha e entro com 5 informações. Incremento para a segunda linha, o segundo i, e entro com 5. Incremento para o terceiro e último i, e entro com 5 colunas, que é exatamente aqui que eu estou fazendo. Um for vai definir as linhas, o outro for vai definir efetivamente as colunas. Eu havia falado para vocês que o que acontece? Existe uma característica diferente entre a primeira coluna, as próximas 3 e, finalmente, uma diferencial na quinta coluna. Ah, mas também a quinta coluna pode ser vista como uma nota, mais ou menos, porque vocês vão ver que o nosso problema, no início que eu vou apresentar, eu nem precisaria fazer isso, porque eu estou entrando com a média, mas logo na sequência aqui, tenho tarefa que vocês vão fazer, e eu já vou deixar o código preparado para isso, vocês vão calcular essa média a partir da entrada das 3 notas anteriores. Então, eu estou dizendo que isso também vai ser um diferencial. Eu tenho que trabalhar com esta lógica. Então, vamos lá. Por isso que eu estou usando 3 condições. 1, 2, e a terceira seria cair no comum. Qual é a lógica que eu estou usando? Quando eu faço a segunda parte, fixo no meu i na primeira linha e vou começar a preencher as minhas colunas, eu caio no meu segundo for, que é o meu j. O j ele vai variar de 1 a 5. Quando ele for necessariamente igual a 1, leia-se a primeira coluna, eu sei que na primeira coluna sempre vai conter nomes. Eu tenho que fazer uma entrada de dados diferenciadas. Para isso, como é feito? Eu faço o seguinte, eu utilizo o comando input e coloco o parâmetro S, para indicar para o MATLAB que a minha tabela na posição I, J, I começa em I, na primeira linha, J na primeira coluna, ela vai receber o quê? Um nome. Eu estou usando o artifício aqui, pessoal, de não usar a string efetivamente aqui dentro do input, tá? A mensagem que vai ecoar, eu estou usando o printf anterior, por isso que eu deixo ela em branco. Ah, tu poderia colocar isso efetivamente aqui dentro? Poderia, tá? Mas eu tenho a mania de usar o printf, porque se eu quiser compor algum caractere do tipo, ah, o nome do fulano é Paulo, qual é o sobrenome? Sausen, eu posso passar parâmetro. Entre com o primeiro nome, posso passar parâmetros, não coloquei aqui, mas pode. Entre com o primeiro, %d, e botaria aqui um J. Então, o printf me dá esse padrão, essa possibilidade, desculpa. O input nunca me deixaria fazer isso. Então, eu tenho uma questão minha de padrão que eu gosto de usar o printf e uso só o input sempre em branco com o parâmetro S, quando eu quiser, string. Se não for, eu não estou usando nada, que é o exemplo aqui embaixo que a gente já vai chegar. Pois bem, então nessa primeira, somente quando for igual a 1,
E a minha única entrada alfanumérico, ele entra com string e eu coloco o nome na primeira coluna. Logo em seguida, eu tenho mais duas opções que eu falei para vocês. Ou ele é alfanumérico, leia-se nome, ou ele é uma nota, ou ele é uma média. Neste momento, vocês poderiam questionar, mas Salzinho, a média é um número que tu também está entrando para digitação. Mas, de novo, logo em seguida eu vou pedir para vocês calcularem esta média sem que o usuário entre com ela a partir das 3 notas digitadas. Então, eu tenho que tratar ela de forma diferenciada. Então, eu trato se ela é efetivamente uma string, uma nota ou uma média calculada. Então, eu tenho 3 condições, ou é isto, ou é este conjunto dessas 3 notas, ou ainda é a média. Bom, eu já fiz aqui o primeiro igual, aqui a primeira condição. Se for a primeira coluna, eu vou pedir com S. Se não for, eu entro no else if. Então, se não for 1, eu vou testar se ele é 5. Porque é a minha única questão de diferencial nas outras 4. Esta foi a lógica que eu adotei, e por isso que eu estou usando o else if para estreitar aqui o meu código, minimizar o meu código, reduzir o meu código. Ou ele entra na primeira condição, ou, sendo a primeira condição, ele já cai fora. Porque já resolveu, eu sei que é essa a questão. Ah, não é a primeira coluna, ele tem 2 possibilidades apenas. Ou ele é uma nota intermediária, ou ele é uma média. Eu optei por calcular, por verificar logo no início. Se ele não é a primeira coluna, eu testo se ele é a quinta. Por quê? Porque ele é a quinta. Porque possivelmente a quinta tem um padrão, um procedimento diferente das outras 3. E realmente, aqui não, porque eu só vou digitar, mas depois vocês vão ter que calcular a média. Então, se ele for igual a 5, significa que é o campo de média. Neste caso, eu iria calcular, que é o que vocês vão fazer depois. Bom, como vocês vão calcular isso, vocês vão resolver depois. Aqui, eu coloquei ele a média e eu simplesmente pedi para ele entrar. Note que a média não usa o S, óbvio, porque ele vai entrar com um dado numérico, mas a estrutura de entrada é exatamente a mesma. Só o input é sem o S. Então, aqui, se ele for igual a 5, eu coloco entre com a média. Se ele não for igual a 5, é porque ele não é igual a 1, óbvio. Se ele não for igual a 1, ele testou não é igual a 5, bom, ele cai no else final, em que ele vai ser necessariamente a segunda, a terceira ou a quarta coluna. E o que eu faço nessas? Entre com a nota. Simplesmente com a nota. Daí ele vai colocar aqui, eu coloquei, printf, ó, entre com a percento de nota, j menos 1. Então, o que ele vai fazer sempre j menos 1? Porque ele já sabe que o primeiro j é referente ao campo. O segundo, o terceiro e o quarto, por isso que eu estou botando menos 1, vai aparecer entre com a primeira nota, entra com a segunda nota, entra com a terceira nota. E acabou, e finalmente eu dou o display. Então, vamos rodar agora o programa para vocês verificarem se isso aqui funciona. Vou verificar. Entre com o nome. Vamos lá. Paulo. Entre com a primeira nota do Paulo. Ó. Ele verificou que o primeiro nome é caracteres, botou entre com a primeira nota, sei lá, 8998, 89, e ele vai me pedir para entrar com a média, que eu não tenho a menor ideia qual é a média. Obviamente, eu teria que somar as 3 e dividir por 13, mas aqui eu vou botar, sei lá, 90 de média. Entre com o nome, que seria o segundo. Eu poderia botar entre com o segundo nome, né? Mas vocês sabem que era só botar um % lá e indexar o i. Entre com o segundo nome. O segundo nome vai ser a Ana. A Ana tirou 78, 78, 78, e eu já sei aqui que a média da Ana agora correta vai ser 78. Entre com o terceiro nome. O terceiro nome é sempre o Zeus, né? Zeus, a primeira nota, 89, 89, 89, e a média do Zeus vai ser 89. E ele dá o display por último, Paulo, 89, 98, 89, tirou a média 90. A Ana, 78, 78, 78, e média 78, e os Zeus, todos 89, média 89. Pois bem, então eu fiz essa entrada de dados. Olhando no código, o que ele fez, pessoal? A primeira vez aqui, ó, ele verificou que era igual à primeira coluna e me pediu o nome. Eu digitei Paulo. Na segunda vez, ele verificou o seguinte, é igual a 1? Não, o J está em 2.
é igual a 5, cai no else e fica aqui 2, 3, 4. Depois só vai cair no 5 quando ele pede para fechar a média. E aqui está a lógica. Pois bem, isso aqui, pessoal, reflete exatamente o que a gente fez aqui anteriormente. Claro que aqui eu fiz uma operação matemática aqui para fazer uma nova nota, que já era uma deixa para vocês pensarem como vocês, ao invés de perguntar nesta parte do código, que já está pronto aqui para vocês, quando for 5, para relembrar, opa, é o quinto campo é justamente a quinta coluna, é justamente a média, vocês devem fazer alguma operação matemática para somar as 3 notas, dividir por 3 e introduzir aqui a média. Pensam como vocês vão fazer isso. As notas vocês estão pegando aqui. Então, vocês podem ter um for aqui, vocês estão vendo que esse for ele vai repetir 3 vezes, vai repetir o for 5 vezes, mas ele vai ficar 3 vezes pedindo nota. Então, pensam como vocês podem acumular essas notas e, posteriormente, fazer a divisão dela, evidentemente, aqui por 3 e apresentar a média. Bom, já dei todos os indicativos para vocês, nesse momento, alterar esse código. Primeiro, na ordem, digitar esse código, ver se vocês entenderam a estrutura else if. Tem que usar else if? Não tem que. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Eu só tenho 3 casos. Ou ele é uma entrada de nomes, ou ele vai ser a média. Todos os outros casos eu implementei ele sendo notas. Senão vocês vão ter que usar uma outra estrutura de if e else aqui para que vocês atendam a resolução desse problema trabalhando com células. Então, o que eu vou fazer agora? São 9h12. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês, na ordem aqui, 10 ou 15 minutos, vamos fechar até as 9h30. Eu vou parar a gravação aqui para não ficar no limbo. Vocês vão digitar esse código e vão alterar ele para calcular a média. Limitam isso, sim, aqui é fixo a 3 entradas de dados. Tá certo, pessoal? Então, antes de eu dar o tempinho aqui para vocês verificar, esse código aqui, eu vou deixar aqui dessa forma, que está aqui na tela, mas, obviamente, vocês têm esses slides disponíveis no Classroom. Então, antes de parar a gravação, eu vou perguntar para vocês aqui, pergunta clássica. Entenderam? Tem alguma dúvida que eu posso tirar antes de vocês resolverem o problema? Depois a gente continua o restante da aula, obviamente, né? Só me dá um retorno aí, pessoal, pelo chat. Tudo ok? Tranquilo. Pois bem, então, eu vou... Tem que entregar? Não, não tem que entregar. Vocês têm que resolver esse problema, tá certo? Eu só vou parar, então, a gravação